Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 29 de maio de 2026. Nessa hora das 16 horas, nós estudamos essa obra, Nos Bastidores da Obsessão, psicografia de Divaldo Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 6, tá? No anfiteatro. E hoje nós vamos começar a estudar o parágrafo 60, tá? Parágrafo 60. O nosso amigo Alberto fez a nossa prece de abertura. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Alberto, que deu tempo de eu dar uma acalmada aqui, equilibrada das forças. Às vezes a gente tem umas agitaçõezinhas assim, né? Mas está tudo bem. Agradeço muito aí ao Alberto por ter feito a nossa prece de abertura. Então, como nós já vimos aqui, a equipe, né, da qual faz parte o Manuel Filomeno de Miranda, eles foram até um anfiteatro, onde lá nesse anfiteatro eles se depararam, né, com um espírito feminino em que ela sofreu uma indução hipnótica e acabou assumindo a forma de uma loba por indução, né, do Dr. Teofrastos, que buscou, né, mostrar sua força, o seu poder frente a todos aqueles espíritos que ali estavam. E entre aqueles que estavam no auditório assistindo o espetáculo dantesco, havia espíritos desencarnados e espíritos encarnados que haviam sido levados para lá através, né, de uma coerção dos seus obsessores. E é falado aqui também, foi uma coisa que comentamos na semana passada, que muitos desses espíritos que foram levados para lá para participarem daquela reunião, né? Logo assim que a reunião acabou, eles ficaram muito chocados com a cena de ver aquela deformação perispiritual acontecer na frente deles. Esses encarnados, logo apavorados, com medo, né, daquela cena, daquela situação, voltaram para o corpo, porque eles estavam no desdobramento do sono. Eles voltaram para o corpo, né? E ele até diz aqui que eles tiveram um choque muito profundo e violento. Esse choque os recambiaram inopinadamente ao corpo. E aí o Manuel Filomeno Miranda até diz que abençoada cidadela de defesa, que é o corpo, né? Que a vida nos concede para aprender e recomeçar. E ele fala que esses espíritos encarnados que voltaram para o corpo, depois de estarem no plano espiritual assistindo tudo aquilo, aquele horror, né? Despertaram no outro dia, claro, muito entremulhados, cansados, abatidos. E ele disse uma coisa interessante, que, inclusive, alguns desses espíritos que estavam no plano espiritual, que eram encarnados, eram espíritos que tinham demências nos registros da consciência. Então, alguns desses espíritos foram levados, eram espíritos que tinham uma certa deficiência mental. Mas, apesar de serem deficientes mentais, também eram obsediados. E quando ele desdobra, quando ele deixa o corpo, né, dormindo, e ele é levado ao plano espiritual, espírito não tem deficiência mental. Mas ele sofre ali uma subjugação. E é obrigado a ficar lá participando daquelas reuniões, né? E como nós vimos aqui, nós lemos do livro Libertação, né? Um caso semelhante a esse aqui, aonde o André Luiz ele também fica muito chocado. E ele vai perguntar para o Gúbio, né? Ele vai perguntar para o Gúbio, nossa, mas que coisa terrível, né? O espírito, não só esse do caso dos bastidores da obsessão, mas como também nesse caso do livro Libertação, que são casos
também de licantropia, se que tristeza é essa, né? Um espírito ficar nessa situação assim, né? E aí o orientador espiritual, se eu não me engano, é o Gúbio, vai dizer para o André Luiz, no caso do livro Libertação, que o espírito não passaria por essa humilhação se não merecesse. Então, no caso essa mensagem do benfeitor aqui, do Libertação, serve também para esse caso do livro dos Bastidores da Obsessão, né? Que os dois casos foram de licantropia, tanto do Libertação como nos bastidores. O espírito não passaria por um constrangimento tão danado desse? É isso mesmo, daí deriam as lendas de lobisomem. O Joey está falando para gente, é verdade. Então passaria por uma humilhação dessa se não merecesse, diz o mentor. Depois ele diz, além disso, se ele se adaptou, o espírito, às energias positivas do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair, pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influenciação de benfeitores, que nunca escasseiam na senda redentora, né? Tudo, André, diz o mentor, em casos como este, se resume a problema de sintonia, onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Eu vou pedir só para vocês esperarem um pouquinho, que eu vou pegar um livro aqui que trata ainda desse assunto, porque nos dois casos, o caso que nós lemos, semana passada nós lemos esse caso dos bastidores da obsessão, onde lá no anfiteatro, o doutor Teofrastos, né, manda trazerem da prisão o espírito que desencarnou há mais ou menos um ano. Mas desde o momento do desencarne, assim que ele chega ao plano espiritual, ele é aprisionado pelos obsessores e levado para essa cidadela, onde tem esse anfiteatro, e lá ele fica prisioneiro. E sofre todo tipo de abusos. Quando a equipe com Manuel Filomeno de Miranda, com Saturnino, Petitinga, vão participar daquela reunião ali no anfiteatro, o doutor Teofrastos, naquela noite, resolve mandar trazer esse espírito feminino. Foi um espírito que matou os filhos, fez muitos abortos, né? E ele faz um julgamento ali. E nesse julgamento, ele induz, né? E ele chama o espírito de víbora infeliz, humilha o espírito, né? E depois ele impõe a ela, né, um processo hipnótico na qual ela aceita, né, e se transforma e faz a deformação perispiritual, assumindo uma aparência de louco. Aí foi quando eu trouxe o caso do livro Libertação para vocês, que está lá no capítulo 5, até recomendei que vocês lessem, que é um caso semelhante a esse, aonde o André Luiz, né, pergunta ao orientador espiritual que está comandando ali a reunião, Gúbio, né? Ele diz: esta irmã infortunada permanecerá doravante em tal aviltamento da forma? Essa pergunta serve também para outra, lá do Bastidores. E aí o Gúbio dá essa resposta, né? Que se a criatura chegou a uma situação dessa, é também muita responsabilidade dela, né? Porque ela se deixou envolver dessa maneira, né, ainda tão terrível. Então ele vai dizer isso, né? Que é um caso que a pessoa mesmo acabou se envolvendo nisso, e ele diz que tudo se resume a problema de sintonia. Então a gente percebe
como nós precisamos tomar cuidado com certas coisas, né? E aí ele deixa essa frase: onde colocamos o pensamento, aí se nos desenvolverá a própria vida. Então, realmente, né, é um caso muito triste de espíritos que se encontram no plano espiritual e envolvidos com essas situações, né, tão deprimentes, estão ali na situação. E é uma coisa que e não é um ou dois, é três, né? São muitos espíritos que estão nessa situação deprimente, tá? Muitos espíritos se encontram em situações assim, né? Mas que realmente merece a nossa piedade, como André Luiz demonstrou aqui. Mas o Gúbio, né? Tá dizendo, não tem, aqui não tem erro de Deus, não é castigo divino, é um processo educativo. Porque ele diz aqui que o espírito que sofreu essa deformação se adaptou às energias do juiz cruel, em cujas mãos veio a cair. Pode, da mesma maneira que ele viveu, agiu de forma usando o seu livre-arbítrio e acabou caindo nas mãos desse ser, ele pode também esforçar-se intimamente, renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se à influência de benfeitores, que nunca escasseiam na senda redentora. Tudo é um caso de sintonia. Quer dizer, o esforço que você faz, às vezes, para viver situações que você acha interessantes, mas que acabam em desastre, você também pode usar o mesmo esforço para tentar se libertar. É o que diz a questão, né, que eu vou pegar aqui rapidinho, 909 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos dizem sim, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Então, cabe a essa irmã que está passando, né, por essa situação tão terrível, exercer a sua vontade para se libertar disso, né? Então, a gente viu o caso aqui que é bastante triste. Agora, nós vamos lá começar a nossa aula de hoje, que é aqui no parágrafo 60 do capítulo 6, no anfiteatro. Diz assim o Manuel Filomeno de Miranda: houve ainda algumas outras demonstrações de hipnose elementar e grosseira. Depois da situação dessa mulher, que também foi terrível o final dela, né? Depois que fizeram houve aquela transformação, o doutor Teofrasto mandou que ela fosse colocada na entrada do anfiteatro, para ficar lá servindo de sentinela. Já que ela adotou agora essa forma de lobo, ela foi colocada como um cão de guarda. Olha que coisa horrorosa, né? Então, depois disso, houve outros casos ali, né? Algumas outras demonstrações de hipnose elementar e grosseira, porém de efeito na multidão atônita, quando o espetáculo foi encerrado após a saída do infame secto e do seu famanás. Quer dizer, do líder deles e daqueles que o acompanhavam. Um tanto deprimidos, saímos também. E voltando a respirar o hálito da natureza, quando chegamos à praça em que se encontrava a União Espírita Baiana, que é a casa espírita onde eles trabalham, né, os irmãos encarnados. Depois da jornada pelo mesmo processo, adentramo-nos para receber energias revitalizantes e esclarecimentos finais do vigilante benfeitor. Então, a casa espírita do Manuel Filomeno de Miranda, que estava encarnado nessa época, era a União Espírita Baiana.
Recompondo o círculo e carinhosamente recebidos pelos que ficaram, fomos concitados, quer dizer, convidados à oração, após o que Saturnino é o benfeitor espiritual, empenhado em esclarecer-nos, elucidou pausado. Aparentemente, os infelizes companheiros que mourejam no anfiteatro, né, que ficam, vivem lá, trabalham lá do anfiteatro, constituem segura organização a serviço do mal. Então, aquele grupo que vive ali no anfiteatro, fazendo aquelas coisas terríveis e sendo liderados pelo doutor Teofrastos, é uma organização a serviço do mal, adestrados na prática da ignomínia, supõem-se preparados para investir contra os espíritos atormentados, que gravitam em ambos os lados da vida. Então, eles estão prontos para atacar qualquer um que seja invigilante, tanto encarnados como desencarnados, tá? Emanados às paixões que os consomem, paixões cujo comportamento facilmente sintonizam com eles. Percebeu o que eles estão falando aqui? Que muitos de nós, quando entramos na faixa da invigilância e nos deixamos levar pelas paixões, nós facilmente, é bom a gente sublinhar isso, facilmente sintonizamos com eles, tá? E outros afins, caindo-lhes nas malhas vigorosas que, em última análise, se transformam em instrumentos de que se utiliza a lei divina para corrigir os que ainda preferem os tortuosos caminhos. Então, acabou caindo o quê? Nas garras deles. E a espiritualidade bondosa, né? Ela faz o quê? Vai utilizar essa situação muito triste para corrigir, educar aqueles, né, que ainda andam por esses caminhos tortuosos. Muito tempo se passará, olha o que diz o benfeitor, até que as leis de amor, leis da vida, portanto, se estabeleçam em definitivo entre nós. Convém considerar que só o bem tem características de perfeição, por ser obra de Deus, que é perfeito. O mal, engendrado pelo espírito atribulado, opera por métodos de violência e, dessa forma, é falho, o que atesta a sua procedência. Então, esse processo educativo, né, que nós recebemos através da providência é perfeito. Ele não tem erro em nada, ele é perfeito. Ele é perfeito. Por isso que ele diz, somente a obra de Deus é perfeita. O mal, né, que opera com métodos de violência é falho, né? E se é falho, ele mostra a sua procedência. Qual é a procedência dele? O mal. Ele é o mal, vem do mal. Não fosse isso, e não nos poderíamos ter adentrado no recinto das intervenções malignas, pois que o psicovibrômetro ter-nos-ia denunciado. É um aparelho que tem lá, né, que vai captar a vibração daqueles que penetram ali. Então, se ele captar alguém com uma vibração mais elevada, ele dá o alarme. O que eles tiveram que fazer? Baixar a vibração deles, para que o alarme não tocasse. Eles ficaram mais ou menos naquele nível do terra a terra, né? A semelhança de um contador Geiger, né?
que detecta a radioatividade, o psicovibrômetro obedece ao mesmo princípio, tendo, porém, as características magnéticas que registram a psicosfera que dos que dele se acercam, detectando as vibrações mais suaves, que então disparam a agulha, que incide num relé, né? Que, por sua vez, comanda um círculo de alarmes espalhado nas dependências adjacentes. Então, se o espírito do bem entrar ali, né, e não baixar a vibração, vai tocar alarme. Vai tocar alarme. Eles vão ver o quê? Tem alguém que não está dentro do nosso nível aqui dentro. Tem um inimigo à vista. Então, tem que ser muito parecido com eles. E aí eles fizeram isso. Eles buscaram relembrar o passado deles mesmos, coisas que foram feitas no passado, não muito adequadas, para poder baixar a vibração. Que aí fica todo mundo por igual, o aparelho não toca, né? Como procuramos, olha, ele diz aqui, como procuramos sintonizar com o meio ambiente em que nos encontrávamos e aspirando os mesmos resíduos espalhados no ar, mergulhamos naturalmente em densas ondas de baixo teor vibratório, que nos envolveram a todos, sendo que nós, Ambrósio e Glauco, passamos a sofrer os maus-estares compreensíveis. Aqui, Guilherme é aquele homem, né, que estava obsediando a mulher. Por sintonia constante, está habituado, e os demais encarnados do grupo, graças à condição do corpo orgânico, não experimentaram o maior choque, permanecendo momentaneamente no mesmo teor de energias deprimentes que impediram a oscilação da agulha de registro do aparelho, né? É, uma vez, eu sempre gosto assim, de contar essas coisas, apesar que às vezes pode parecer uma bobeira, mas são coisas que eu sempre falo para vocês. Eu adoro um filme, uma série. Eu adoro. E eu tiro essas lições daí. Então, era uma dessas séries aí, né, que ficou muito famosa, e sobre que há um problema de um vírus e que grande parte da população vira zumbis, um negócio assim, né? E é uma série muito famosa. Então, tem um grupo de humanos que eles precisam atravessar uma área, tipo uma praça da cidade. Só que essa praça está cheia de zumbis. Cheia de zumbis. Eles são humanos. Se eles se aproximarem dos zumbis, os zumbis vão perceber e vão atacá-los. Por quê? Questão de vibração. Questão de vibração. Né? O que eles fazem? Eles matam, arrancam a cabeça de alguns zumbis, que é a única maneira que tem de. Arrancar, não, não é arrancar a cabeça, é danificar o cérebro, é arrebentar com o cérebro deles, nem cortar a cabeça, é enfiar alguma coisa na cabeça para danificar o cérebro. O que eles fazem? Eles pegam aquele sangue dos zumbis, aquela sujeira dos zumbis, e passam no corpo deles todos. Eles passam no corpo, se lambuzam todas com aquela sujeira que os zumbis exalam, né? Aquele sangue deles pútrido, eles se banham naquilo. E aí eles conseguem passar através dos zumbis. São verdadeiros monstros, né? Eles conseguem passar. Por quê? Porque naquele momento que eles passam aquilo no corpo deles, os zumbis Walking Dead, isso mesmo, Walking Dead, eu adorava essa série. Eu vi a temporada, eu adoro essas coisas. Eles se sujam todo e eles vão passando. Não podem falar, em silêncio, cabeça baixa, mas eles vão passando e os zumbis não os percebem. Por quê? Porque eles estão todos envolvidos na mesma atmosfera, na mesma energia. E aí, os zumbis, né, podemos colocar, no caso aqui, né, como esses seres malignos, não percebem, não perceberam a equipe do Manuel Filomeno Miranda, porque eles assimilaram um pouco daquela energia deletéria.
Então, os outros não perceberam, acharam que estava todo mundo igual. Foi o caso do filme. Eles passaram por ali entre eles e não foram percebidos, porque naquele momento estavam todos, né, dentro de uma mesma energia. Então, né, a gente vê, né, é mais ou menos isso aí. Eu gosto de ver, porque às vezes eu tiro esses ensinamentos, essas lições aí, né, que vêm parecendo muito com isso aqui. E às vezes, gente, presta só atenção, quando uma pessoa, ela, né, gosta de estar aqui encarnado, nesses meios meio brabos da vida, né? Tem gente que gosta de se envolver lá no meio de traficantes, no meio de bandidos, né? Uma vez eu estava vendo na televisão até uma reportagem do Jornal Nacional, falando de alguns bailes assim, né? Então mostrou um baile onde haviam muitos jovens, e detalhe, hein? Não eram jovens descamisados, não. Jovens da Zona Sul. Você via pelas roupas, entendeu? Pelas bijuterias, rapazes e moças, num baile desse lá, dançando com aquela música, né, dançando. De repente, no meio do baile, aparece um grupo e eles vão andando, tipo um trenzinho no meio do baile, esse trenzinho só de homens. Todos eles com armas de grosso calibre, não era pistola, não. Era aquelas fuzis, metralhadora assim no ombro. E eles vão dançando no meio do baile e dançando e ostentando, sabe? Devia ser uns 20 homens. E o baile comendo solto, a garotada, os rapazes, todo dançando. E esses bandidos, cada um com a sua arma, escopeta de as 4, fazendo um transinho e dançando no meio desses jovens com suas armas. Entendeu? E os jovens que estavam ali dançando, aplaudindo, gritando, não sei o que lá. Aí eu pergunto, não é isso aí? É isso aí. Porque se você está num lugar desse, você sabe que aqueles homens estão ali, cada um com a sua arma, dançando ali, não é gente do bem, não é? A R15 e outras armas cada vez mais, né? E tudo assim, dançando com a sua arma assim, no meio do baile. E você no meio do baile, batendo a mão no ombro dele, cantando com ele, dançando com ele. Qual é a tua sintonia? Existe ali diferença de vibração entre você e eles? Não existe. Não existe. Está tudo do mesmo, é tudo igual. Ah, mas ele e ela mora lá no Leblon, mora em Ipanema, mora na Tijuca, mora em Copacabana. Não, eles moram ali. Aquele é o ambiente deles. E isso a gente vê, entendeu? E eu fiquei olhando e disse, meu Deus, e não era, sabe, o baile, não era de descamisados, não, né? Dava para ver que mostrou no início da entrada os carros, tudo estacionado. Gente, sabe? Mas tá todo mundo dançando lá. E os traficantes, os bandidos, desfilando no baile, com aquelas armas assim, ó, dançando. Olha aqui, é tudo na mesma sintonia. Como diz o outro, é um magote só. É um grupo só. Eles acham que depois que saírem daquele baile, eles vão se descolar daqueles espíritos que também fazem parte daquele negócio? Porque ali não tem só encarnado, não. Tem muito desencarnado. E depois que eu saio dali, eu pego o meu carrinho, né, importado, vou para a minha cobertura no Leblon e tô descolado deles? Não está, não. Eles vão junto, porque eles adoram também uma cobertura do Leblon. Entendeu? Leva todo mundo junto.
É isso que ele está falando aqui, tá? Então, esse grupo está tudo ali. Está tudo ali. E se botar um aparelho desse ali, como ele chama o nome do aparelho, né? Se botar um aparelho desse ali, o psicovibrômetro, ele não vai tocar, não. Ele não vai tocar. Porque ele toca quando ele encontra alguém com uma sintonia diferente da dele. Uma sintonia mais elevada. Aí ele dá um alarme. Mas coloca um aparelho daquele no meio de um baile desse para ver se vai tocar. Não vai tocar, porque estão todos ali na mesma sintonia. Não interessa onde o teu CPF se localiza. Se é Ipanema, Leblon e Copacabana. Ele não vai tocar. Estão todos ali do mesmo jeito, né? Então, ele continua aqui, né? É, aí depois ele vai dizer assim. Deixa eu ver onde eu parei. Fosse, porém, o inverso, se o aparelho detectasse vibrações de baixo tom vibratório, nenhuma entidade das que ali se encontravam, desejando violar recintos superiores, poderia se utilizar o padrão da sua psicosfera para criar a condição mais elevada. Então, ele está dizendo o seguinte: se aquele grupo que está ali, liderado por doutor Teofrastos, tentasse invadir uma colônia, né? Um lugar de atmosfera mais elevada, eles não conseguiriam, tá? Eles não conseguiriam. Eles, por exemplo, porque a equipe do Manuel Filomeno Miranda conseguiu o quê? Baixar a vibração e se absorver aquela vibração negativa do meio ambiente, para não ser detectado. Mas eles que estão ali, se forem levados para um ambiente aonde tem um padrão vibratório elevado, eles não conseguirão chegar lá e absorver aquela vibração elevada para poderem enganar os benfeitores. Entendeu? Então, o espírito elevado, ele consegue baixar a vibração dele até chegar próximo à nossa, tá? Para poder nos ajudar. Agora, os espíritos do mal não conseguem elevar a sua vibração ao nível de um espírito benfeitor e poder participar das reuniões aonde os benfeitores estão, entendeu? É difícil. Então, você pode receber aqui, né? Você pode, de repente, estando num ambiente, um bom ambiente, receber a visita de um benfeitor. Ele baixa a vibração dele para poder estar com a gente. Agora, o mal, ele não consegue elevar a vibração dele, né? Para poder invadir uma região superior. Então, o que ele fala aqui, tá? Ele diz aqui, fosse, porém, o inverso, porque a equipe do Manuel Filomeno Miranda baixou a vibração. E se fosse o inverso, o contrário? Se o aparelho detectasse vibrações de baixo tom vibratório, nenhuma entidade das que ali se encontravam, desejando violar recintos superiores, poderia se utilizar o padrão da sua psicosfera para criar a condição mais elevada. Porque o aparelho, ele capta, né, vibrações elevadas. Capta vibrações elevadas. Por isso que a equipe do Manuel Filomeno precisou baixar. Agora, eles com uma vibração negativa, como é que eles iam conseguir elevar a vibração deles? Não conseguiriam. Não conseguiriam de jeito nenhum. Tá? Ficaria muito difícil, porque o aparelho capta. Então, se tem um ambiente superior, o aparelho estaria ali. Pode entrar só quem tem vibração elevada. Eles chegam lá, vamos elevar nossa vibração para poder entrar. Não conseguiriam. Não conseguiriam, né?
Sem dúvida que toda ascensão é lenta e áspera. Então, ninguém consegue elevar. Ah, hoje eu quero participar de uma reunião lá das ondas celestes. Vou elevar minha vibração. Não é assim. Não é assim. Ele diz aqui: toda ascensão é lenta e áspera. Né? Para você conseguir elevar sua vibração, ó, vai ter que trabalhar isso lá. Agradeçamos, portanto, ao Senhor. Teremos ensejo, quer dizer, oportunidade, de retornar ao anfiteatro oportunamente para prosseguir observações e tarefas. Quando, então, o irmão Glauco desempenhará função específica junto ao nosso irmão Teofrasto. Aí, o irmão Glauco, que é médium, quer dizer, da próxima vez que eles vierem, que eles forem ao anfiteatro, o Glauco, que é médium, vai dar uma comunicação do doutor Teofrastos. Então, diz aqui, ele vai dar o doutor Teofrastos vai falar através do irmão Glauco, mas não agora, só da próxima vez que eles voltarem ao anfiteatro. Os trabalhos foram encerrados quando os primeiros raios da alva venciam a teimosia da noite. Reconduzidos ao corpo, particularmente nossa pessoa, Manuel Filomeno de Miranda falando, conservou lembranças dolorosas e angustiantes. O dia nos foi de inquietação e distonia emocional. Olha só, quando o Manuel Filomeno de Miranda e seus companheiros acordaram na casa deles, eles não tiveram um dia muito bom. Ele diz aqui, ó, porque eles conservaram lembranças dolorosas e angustiantes. Então, o dia nos foi de inquietação e distonia mental, emocional, como se a noite nos houvesse ofertado cruéis pesadelos, de cuja visão confusa não nos podíamos libertar. Gente, olha a sua situação. Eles estavam a trabalho, e no outro dia despertaram com certo incômodo, né? Com a cabeça meio pesada, né? Com um certo desequilíbrio emocional, uma certa inquietação. E eles estavam a trabalho. Imagina a carga vibratória negativa do que eles enfrentaram. Imagina. Não é coisa pouca. Agora, vamos pensar o seguinte: como será que foi o dia, então, daqueles que foram levados lá obrigados? Não é? Se dos trabalhadores, o dia, o dia seguinte, não foi aquele mar de rosas, imagina de quem foi conduzido lá, que foi constrangido a estar lá. Devia estar muito pior, né? Muito pior. Né? Eu trouxe aqui, para a gente encerrar esse capítulo 6, não a aula, mas esse livro aqui, eu não sei se vocês já conhecem, Os Evangelhos e o Espiritismo, são perguntas que são feitas ao Divaldo Pereira Franco e ao Raul Teixeira. Eles fazem perguntas, e aí o Raul Teixeira e o Divaldo respondem essa mesma pergunta. É bastante interessante que você vê a opinião dos dois relativo ao mesmo assunto. É os Evangelhos e o Espiritismo, tá? Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira. A gente aprende muito, que são perguntas muito interessantes, e o Raul Teixeira dá a visão dele, outra hora é o Divaldo Pereira Franco dá a visão dele. Então, eu fui lá na pergunta 44. A pergunta 44, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Pergunta 44, eu fui. Eu vou ler a pergunta, mas eu não vou ler a resposta dos dois, não, só vou ler a pergunta. A pergunta é assim: Jesus concedeu aos seus discípulos autoridade sobre espíritos imundos. Todo mundo sabe que espírito imundo, né?
para os expelir. Então, olha só, Jesus concedeu aos seus discípulos autoridade sobre espíritos imundos para os expelir. Então, Jesus deu aos seus discípulos condições de afastarem os maus espíritos e para curar toda sorte de doenças. Como podemos interpretar o fato de que, periodicamente, o planeta Terra seja assolado por epidemias que ninguém consegue curar, nada obstante os avanços da medicina? Aí, na resposta do Raul Teixeira, lá no sexto parágrafo, que as respostas deles às vezes são grandes, tá? Essa resposta aqui tem uns 8 parágrafos. Na resposta do Raul Teixeira, lá no quinto parágrafo, ele vai dizer assim: o poder outorgado por Jesus aos seus discípulos não podia suplantar o atraso das pessoas, mas conseguia atender às almas, libertando-as de sérias perturbações obsessivas. Então, é o seguinte: Jesus deu poder aos seus discípulos, sim, mas não foi um poder extraordinário, muito acima do grau evolutivo da maioria da população. Entendeu? Da maioria da população. Tá? Mas o poder que eles receberam conseguia, sim, auxiliar várias almas, libertando-as de sérias perturbações obsessivas, que muitas vezes, aí ele vai falar das perturbações obsessivas, que muitas vezes afetam a constituição corporal, o nosso corpo, a constituição corporal das criaturas, bem como as suas faculdades mentais, conforme estudamos com Allan Kardec, no capítulo 14, item 45, seu livro A Gênese. Aí eu pedi a vocês que pegassem a Gênese, né? Botei lá no apoio. Apoio, capítulo 14 da Gênese, item 45. Então, como ele falou aqui, né? Que Kardec nos mostrou que as perturbações obsessivas muitas vezes afetam o nosso organismo físico e também as nossas faculdades mentais. Então, eu vou lá na Gênese, no capítulo 14 dos fluidos, item 45. Diz assim Allan Kardec: os maus espíritos abundam em volta da Terra, por consequência da inferioridade moral de seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos com os quais a humanidade é alvo aqui embaixo. A obsessão, que é um dos efeitos dessa ação, da ação dos espíritos maus, como as doenças e todas as atribulações da vida, deve, pois, ser considerada uma prova ou expiação e aceita como tal. A obsessão é a ação persistente que o malvado espírito exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito distintos, desde a simples influência moral, sem marcas externas, sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Agora eu vou para o item 46. Igualmente, como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre uma imperfeição moral que dá entrada ao espírito mau. A uma causa física, opõe-se uma força física. A uma causa moral, é preciso opor-se uma força moral. Para preservar-se das doenças, fortifica-se o corpo. Tu toma vitamina, né? Faz um monte de exames, né? Para se garantir da obsessão, é preciso fortificar a alma. Daí, para o obsidiado, a necessidade de trabalhar pela própria melhoria, o que satisfaz o mais frequente para desembaraçar-se do obsessor sem recurso de pessoas estranhas. Esse recurso se torna necessário quando a obsessão degenera, quer dizer, quando a obsessão se torna muito grave, subjugação, possessão, aí você precisa de ajuda. Aí você precisa de ajuda. Numa obsessão simples, você até consegue sozinho resolver. Mas numa obsessão mais grave, não. Então, ele diz aqui, aí é preciso, né, esse recurso se torna necessário, quer dizer, a ajuda de estranhos. Quando a obsessão degenera em subjugação,
e em possessão, porque então o paciente perde, por vezes, a vontade e o livre-arbítrio. Aí eu vou voltar aqui para o Raul Teixeira, que ele vai continuar assim. Os discípulos de Jesus, assim, libertavam somente os que apresentavam as condições espirituais para isso, obedecendo à lei do mérito, como também o fez o próprio Mestre. Então, Jesus, como seus discípulos, só libertavam do processo obsessivo aqueles que já estavam preparados para receber a liberdade. Aqueles que já tinham conquistado o mérito, aqueles que já estavam fazendo aquele esforço por se melhorar. Aqueles outros que continuavam ainda frequentando os mesmos bailes, tá? Nos mesmos bailes da vida, e que não davam a mínima para o negócio, esses iam continuar ali, porque não iam ser libertados. Então era preciso que o espírito que vai ajudar a pessoa perceba que você, que nós, já estamos fazendo a nossa parte no processo de libertação. Entendeu? Por isso que tem aquele ditado popular que diz assim: ajuda-te que o céu te ajudará. Entendeu? Aí eu lembro também o livro do Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras, acho que é Nas Fronteiras da Loucura, né? Que trata muito disso, é Nas Fronteiras da Loucura. É o quarto livro do Manuel Filomeno de Miranda, que conta, né, daquele hospital que foi instalado ali na praça, no centro da cidade, em frente ali aquela praça, em frente à estação da Central do Brasil, né? Então, conta-se um caso ali. Então, essa história é quase toda passada nesse local. E o doutor Bezerra de Menezes, com a equipe, nessa época que esse livro é escrito, ainda existia ali por trás do Campo de Santana, aonde é o Sambódromo, por trás do Sambódromo, um presídio. Eu acho, se eu não me engano, era chamado de Presídio Frei Caneca. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me avisam. Eu acho que era Presídio Frei Caneca. E naquela área, a área espiritual do presídio, imagina, era um verdadeiro pântano do ponto de vista espiritual. Era um pântano, que era uma área do presídio. Então, o doutor Bezerra de Menezes vai com a equipe dele, Manuel Filomeno de Miranda vai junto, e chegam numa hora que essa área de pântano tem uma área que tem uma região que parece um abismo. E eles ali escutam muitos gemidos, lamentações, gritos, né? Então, o doutor Bezerra de Menezes pede à sua equipe que jogue por cima desse abismo, por cima do buraco, uma tela, parecendo uma rede eletrificada. E os espíritos que estão lá embaixo começam a saltar. Começam a saltar. Alguns saltam e seguram a tela e ficam pendurados na tela. Como se a tela tivesse uma energia, tipo assim, sabe, fio de alta tensão, que quando o cara bota a mão, o cara fica preso? Alguns os espíritos saltavam, muitos saltavam e tocavam a tela. E ficava preso nela, como se fosse o fio de alta tensão, que ele não pudesse soltar. Outros pulavam, tocavam. Na hora que tocava na rede, a rede se desmanchava na mão dele e ele caía de volta no buraco. E assim eles ficaram durante o tempo. E muitos espíritos ficaram agarrados. E depois de um certo tempo, o doutor Bezerra mandou que eles tirassem a tela e os espíritos vieram agarrados dela. E a equipe vem correndo com macas e tudo mais.
era o espírito que estava, né, um estado de miséria total, né? Desfalecidos, mas esses espíritos eram retirados. Como aquele grupo, lembra do nosso lar? E aquela falange vai visitar o nosso lar, e até o André Luiz foi recolhido. Então, esses espíritos eram recolhidos, levados em maca para os hospitais, para o tal do hospital lá no Campo Santana. O Manuel Filomeno de Miranda, que estava começando ali no trabalho, fica que nem André Luiz às vezes, apiedado. Você lembra daquela mulher cheia de mancha que o André Luiz falou? Ah, coitadinha dela, está pedindo, pelo amor de Deus, para deixar a gente entrar? E se fosse ele no portão, ele ia deixar entrar? Aí o Manuel Filomeno de Miranda pergunta para o doutor Bezerra: Ah, doutor Bezerra, teve outros espíritos aqui que pularam, estavam gemendo, pedindo pelo amor de Deus, pedindo, rogando a Nossa Senhora, a Mãe Santíssima, a todos os santos para ajudarem. Mas eles tocavam na cela e caíram no buraco de volta. Aí o doutor Bezerra falou assim: esses espíritos estão mentindo. Eles ainda não se arrependeram. Quando esses espíritos estão lá no fundo do buraco, escutam o doutor Bezerra falar isso, aí eles começam a xingar. Maldito! E um monte de impropérios, entendeu? São aqueles espíritos que queriam sair de lá, mas eles ainda não estavam fazendo o esforço necessário para isso. Era aquela coisa, né? Eu me transformei só da boca para fora, entendeu? Ainda o processo de recuperação ainda não estava acontecendo no coração deles. Eles ainda se compraziam no mal, mas queriam sair de lá, porque onde eles estavam era o inferno. Eles queriam sair. Mas para sair, você já tinha que ter mérito, tinha que ter demonstrado que você já estava, né, arrependido, querendo modificar, estava fazendo por onde? Os que estavam ficaram agarrados da tela. Os que não estavam tocavam e caíam de volta. Foi o que o Raul Teixeira falou aqui. Os discípulos de Jesus, que estavam empoderados, né, é, libertavam somente os que apresentavam as condições espirituais para isso, obedecendo à lei do mérito, como também fez o próprio mestre. Pergunto: Jesus curou a todos que foram até ele? Não, não. Eu contei para vocês a história de uma mulher cega, lembra? Que ela queria, queria, queria. Ele não curou a todos, não. Não. Alguns, né, não foram curados por ele. Ele conversava ali, mas eles não foram curados, porque ainda não estavam realmente imbuídos da vontade de mudar a forma de agir, a conduta, a moral. É aquele detalhe, né? Lembra do sujeito que foi lá da casa espírita pela 10ª vez? E o mentor disse, com uma dor no fígado danado, e o mentor disse para o auxiliar, disse assim, ó, dá água com açúcar. Bota só um pouquinho de fluido. Deixa o fígado dele doendo, porque ele ainda não se conscientizou. Deixa doer, que a dor é que vai curá-lo. Aí o Raul Teixeira continua aí, aqui. Por isso é que podemos verificar que, apesar dos incontáveis enfermos existentes em sua época, Jesus não curou a todos, porém apenas liberou alguns poucos dos seus padecimentos. Tá? Aí a gente vai vendo, né? Sem querer fazer julgamento de valor, pandemia. Algumas pessoas foram curadas, não é? Outras. Algumas pessoas até foram curadas da pandemia, mas saíram dela com sequelas gravíssimas, que obrigaram essas pessoas a mudar o comportamento. Teve pessoas que tomaram vacina,
Não morreram lá da Covid, mas saíram da pandemia com sequelas até hoje, que as obrigou a mudar o comportamento, porque elas têm sequelas, né? A gente não conhece um monte de gente assim. Tem pessoas, lembra, teve pessoas que chegaram a ser até entubadas, pessoas idosas, porque todo mundo dizia, idoso pegou, vai morrer. Teve idosos que foram entubados, teve gente que tinha problema de coração, de acho a quatro, diabetes, um monte de doença, que foi entubado e voltou e não se salvou. Teve uma de 100 anos que saiu do hospital com uma festa, com bola, com não sei o quê. 100 anos. 100 anos. E teve gente que entrou, que gente que nunca teve nenhuma doença, que era fortão, saudável, né? Que entrou e não saiu. E tiveram pessoas que tinham uma série de comorbidades e que sobressaíram e sem sequelas. E aí? Minha mãe tem 93 anos. Pegou sem vacina, pegou uma vez, depois pegou mais duas, está aí até hoje, com 93 anos. Mas tem alguma coisa tem. Ô, Jesus disse assim: não, você tem que ficar aí carpindo mais um pouco. Fica aí carpindo mais um pouco, você precisa. Né? Mas é o que ele falou aqui. São coisas que às vezes a gente não sabe explicar. Jesus não os curou a todos, porém apenas liberou alguns poucos dos seus padecimentos. Então, o que ele falou aqui? É preciso obedecer à lei do mérito. A lei do mérito. Então, eu achei muito interessante, né? Essa é a pergunta, quem quiser comprar, tem o livro, quiser comprar, é a pergunta 44, né? Que foi feita ao Raul e depois é feita ao Divaldo Pereira Franco, né? Mas eu achei a resposta do Raul Teixeira muito, muito importante. E tem outras coisas que ele falou aqui também interessantes, mas eu peguei mais esse pedacinho aqui. Então a gente vai vendo, vai compreendendo, né, essa questão da nossa sintonia. A gente precisa trabalhar essa questão, minha gente. A gente precisa tomar muito cuidado com a nossa sintonia, com as nossas companhias. E essa resposta aqui também no livro Libertação, né, do Gúbio para o André Luiz, nesse capítulo 5, quando ele diz: onde colocamos o pensamento, e através do pensamento que se estabelece a sintonia, aí se nos desenvolverá a própria vida. Né? É uma frase que a gente devia botar, ó, na paredinha todo dia para a gente ler. Onde colocamos o pensamento, e através dele que vem a sintonia, aí se nos desenvolverá a própria vida. Então, a gente, né, tem que tomar muito cuidado, sim. Gente, nós vamos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fazer alguma observação? Bem, gente, semana que vem, hoje são 29, né? Semana que vem, dia 5. 5/6/26. Nós vamos começar a estudar o capítulo 7. Apontamentos novos. Capítulo 7. Apontamentos novos. Bom, eu vou pedir aqui para o meu amigo Alberto. Alberto, faz a nossa prece de agradecimento, Pedro. Ao término deste momento, dessa primeira parte dos nossos estudos, estejamos todos a refletir e meditar sobre
o que foi estudado para que possamos compreender o nosso proceder e podermos, assim, buscarmos um caminho de elevação moral que nos permita seguir na direção, em nossa jornada espiritual, na direção do crescimento. Agradecidos estamos por toda esta oportunidade de estudo e que possamos, então, com as bênçãos de Jesus, buscar o melhor caminho, para que assim possamos buscar o caminho do aprimoramento moral e o aperfeiçoamento íntimo, que busquemos a vivência dos seus ensinamentos, para burilarmos, lapidarmos o nosso ser, o espírito que somos, e assim buscar o caminho do progresso espiritual. Agradecidos a toda a espiritualidade por todo amparo, auxílio e boas inspirações, e que, portanto, ao término deste momento de estudo, estejamos a dar graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos dar uma paradinha aqui. Quando for 5h30, a gente retorna para o nosso estudo de O Livro dos Velhos, tá bom? Queria lembrar a todos vocês que segunda-feira é dia 1º, né? Segunda-feira já é dia 1º. Meu Deus, o troço está correndo tanto que às vezes eu fico meio perdida. Segunda-feira, dia 1º, nós vamos dar início aqui na nossa casa, na casa de Francisco de Assis, né? A intimidade minha, ao nosso painel espírita sobre dependência química. Começa agora, dia 1º. A primeira palestra será Vícios, uma prisão para a alma. O tema, Vícios, uma prisão para a alma. Quem vai fazer o nosso painel vai ser o nosso irmão Guilherme Azeredo, 6h30. Então, todas as segundas-feiras de junho, teremos palestras voltadas para a dependência química. Eu vou mandar para vocês o cartazinho, tá? Eu vou mandar só com duas, a primeira e a segunda. Depois eu mando as outras 3, né? Então, vou mandar a primeira e a segunda. Eu queria que vocês divulgassem, tá bom? Pedir a vocês que divulgassem. Então, a primeira é Vícios, uma prisão para a alma. Então, vamos lá estudar, porque é preciso, né? A gente tem que falar, para a gente merecer o atendimento da espiritualidade, a gente tem que ter mérito, fazer aquele esforço para se melhorar. E vamos continuar fazendo, né? Para que o Senhor continue a nos abençoar. Que Deus esteja sempre ao nosso lado. E Ele está, com certeza. Vou dar uma paradinha aqui, vou passar para a Denise.